Ganhando um debate a seguir. Então, com a palavra, Sérgio Gabriel. Então, o microfone é público. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores convidados. Já vi que não vou conseguir. Por favor, o próximo, por favor. Eu preparei uma apresentação em quatro, abordando quatro grandes aspectos. Primeiro, o significado das incertezas e os impactos que isso tem na indústria do petróleo sobre os contratos, os diversos tipos de contratos, a situação de preços e investimentos e como é que está a situação dos investimentos e aí a atratividade ou não do Brasil nessa situação e o papel da Petrobras nesse contexto. Não será possível fazer isso em 20 minutos. Então eu vou pular algumas coisas para poder chegar ao final de forma um pouco mais direta. Pula 2, por favor. O primeiro elemento importante é que na indústria do petróleo nada é de curto prazo. Esse é um cronograma, digamos, simbólico ou esquemático de um campo de petróleo, que você está falando de decisões que são tomadas, que vão valer por 30 anos, com informações muito precárias sobre os 30 anos. Só durante o tempo de desenvolvimento do campo, só durante o tempo de exploração, você vai aumentando o seu conhecimento do campo e, portanto, vai diminuindo suas incertezas e, portanto, você toma decisões que têm implicações para 30 anos, sem ter informações adequadas para esses 30 anos. Isso significa, portanto, que todas as decisões na área de petróleo, tanto nas empresas quanto nos governos, são decisões sobre expectativas. Expectativas que são mais ou menos firmes na medida em que você avança no desenvolvimento da produção. Isso, inclusive, você só saberá quanto petróleo tem num determinado campo quando terminar o último barril produzido, porque você não sabe antecipadamente, com certeza, o que tem no campo. Próximo, por favor. Você pode pular 2 aí, por favor. O que acontece com a indústria do petróleo? No entanto, a indústria do petróleo envolve recursos extremamente grandes. Ela é uma indústria chave no mundo moderno. Tudo que você tem no mundo hoje ou tem petróleo ou foi transportado por petróleo. Portanto, ela é fundamental para qualquer ideia. É um produto estratégico, mesmo que alguns digam que ela virou uma commodity e, portanto, deixou de ser um produto estratégico. Era um produto estratégico e todos os países entram, quando descobrem petróleo, acabam tendo políticas que são fortemente condicionadas pela geopolítica para garantir o controle e o acesso a essas reservas de petróleo. Não é à toa que nos últimos anos, com a intensificação, particularmente a partir da década de 90 e particularmente nos anos do século XXI, as empresas estatais passaram a ser as grandes controladoras das reservas internacionais, como o Paulo Alberto mencionou aqui, e você tem hoje 92% das reservas mundiais na mão de empresas estatais e somente 8% na mão das empresas privadas, que eram quem controlava, as chamadas 7 irmãs, que eram quem controlava as reservas na década de 50, na década de 60. Próximo, por favor. Essa situação faz com que, por outro lado, como existe na indústria do petróleo um volume de renda que é muito acima, olhando do ponto de vista do produtor, que é muito acima dos custos operacionais. Você tem um conjunto de custos que não são diretamente operacionais. Por exemplo, a incorporação de novos barris. Você tem que considerar, porque o campo de petróleo declina e você tem que incorporar novos custos e, portanto, o custo de incorporação de novos barris é um custo que o operador e que o produtor tem que levar em conta. A exploração do barril descoberto, a fase de exploração que pode ou não ter riscos de desenvolvimento. O custo do desenvolvimento adicional de novos barris que você faz ao longo da vida do desenvolvimento do campo. O custo da produção atual, os custos fiscais, as mudanças dos custos fiscais, a reprodução da produção atual e o custo do abandono. São uma série de custos que envolvem a indústria do petróleo, e são custos que não são operacionais
que são custos necessários e que estão associados à perspectiva futura de continuar a produção de petróleo. O próximo, por favor. Nesse sentido, você tem a disputa pela renda petroleira, é uma disputa permanente entre as empresas privadas e os governos. Mesmo no caso de empresas estatais, plenamente estatais, como no caso da Arábia Saudita e dos países árabes. Porque essa disputa com as empresas privadas ocorre não somente na atividade de produção, mas ocorre também na relação com os fornecedores e ocorre com os clientes. Portanto, há uma permanente discussão e disputa sobre a renda petroleira, que é muito acima do que os custos. O preço do petróleo não tem muito a ver com o custo, ele tem a ver com a capacidade de você ofertar e continuar ofertando um produto que é demandado intensamente em determinados momentos, menos intensamente em outros momentos, mas que é vital para a expansão da economia moderna. Nesse sentido, a visão da receita total da empresa e a visão da receita total por parte do governo tem significados distintos. A empresa, em geral, ela procura reduzir o máximo. Próximo, por favor. Ela procura ao máximo reduzir os custos, ter mais condições para a exploração. Em geral, ela quer acelerar a produção, mesmo que isso comprometa o futuro do desenvolvimento da recuperação dos campos. E o Estado, ao contrário, o Estado está querendo tirar o máximo da renda petroleira para viabilizar as ações de Estado, viabilizar os seus programas, viabilizar a diversificação de sua economia, porque é evidente que o petróleo ele é uma benesse, ele é um tesouro, mas ele também é uma maldição. Os países que são dependentes exclusivamente do petróleo, em geral, ficam extremamente dependentes das flutuações dos preços do petróleo, não desenvolvem a diversificação de suas economias e vivem, portanto, o que se chama de doença holandesa, que é a incapacidade dos países virem a superar aquilo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é a extinção daquela atividade, porque a atividade de exploração do petróleo ela é um produto não renovável. Então, com certeza, cada campo vai acabar. A forma de você manter a atividade é encontrar novas atividades de produção, aumentar a capacidade de recuperação dos campos existentes e viabilizar, portanto, uma rodada para frente, olhar para o futuro para viabilizar a continuidade da produção. Então, a disputa entre governos e empresas ela é uma disputa que é típica da história do petróleo, já gerou guerras, já gerou derrubadas de governo, já gerou denúncias de corrupção, já gerou transformações de situações políticas dos países e, portanto, ela está intrinsecamente relacionada com as crises políticas e a geopolítica mundial. Próximo, por favor. Do ponto de vista, há uma diferença, portanto, de perspectivas entre governo e empresa sobre o setor de petróleo. Os governos querem tirar o máximo de receita e as empresas querem tirar o máximo de receita. Então, a disputa pela renda petroleira se resolve como? Através das formas contratuais. É a forma de contrato que tenta estabelecer um marco dentro do qual essa disputa da renda petroleira vai ocorrer. Próximo, por favor. Eu vou pular essa aí, por favor, mais rápido. Mais rápido, a próxima. Então, o governo tem várias formas de extrair parte da renda petroleira. O governo tem os impostos, que são diferentes, a forma de intervenção do governo em relação à indústria do petróleo são diferentes antes da descoberta e depois da descoberta, porque antes da descoberta a informação que a empresa tem é maior do que o governo tem, e você, portanto, tem acesso a informações distintas, e essa assimetria de informação dá à empresa um certo poder, mas ao mesmo tempo, como a empresa necessita, e cada vez mais as internacionais necessitam ter acesso a reservas, elas estão dispostas a quebrar esta negociação simples, é uma disputa realmente de quem vai levar a maior parte. E você tem, portanto, vamos pular a próxima, por favor. Então você tem dois grandes tipos de contrato. E, ao meu ver, diferentemente do que Paulo disse, eu destaco que a grande diferença entre os dois contratos é a propriedade do petróleo. O tipo de contrato
a propriedade das empresas, a concessão é um tipo de contrato em que as empresas passam a ser proprietárias do petróleo produzido. As razões podem ser, concordo com o que o Paulo menciona, mas eu acho que o segundo elemento é o contrato de partilha e o contrato de serviço são contratos em que o Estado mantém a propriedade do petróleo, portanto, a gestão da produção, a gestão das rendas petroleiras é maior no contrato de partilha e no contrato do que no contrato de concessão. Próximo, por favor. Nesse sentido, existe uma figura que é importante chamar a atenção, que é a figura do operador. O operador é chave na indústria do petróleo. 1% dos operadores dos Estados Unidos, que tem mais ou menos 14 mil operadores, controlam 90% da produção americana e 90% das reservas americanas. O operador é fundamental na grande produção. O operador é quem decide tipo de produção, o operador é quem decide a tecnologia utilizada, o operador é que monta a rede de fornecedores, o operador é que faz com que a indústria se mobilize e aproprie-se do conhecimento que vem da atividade de produção e da atividade de exploração. Então, o operador é fundamental, articulador do consórcio, ele é o articulador das empresas que estão envolvidas, mas ele é também o articulador com os fornecedores. Ele é também o articulador e, portanto, ele é que estabelece a relação com o Estado na disputa e na definição de quais os melhores processos, quais as melhores tecnologias, quais os melhores equipamentos, quais as melhores práticas a serem adotadas na atividade. E é quem absorve a tecnologia. Do ponto de vista do operador, nós temos dois grandes sistemas mundiais. Um sistema que tende ao monopólio, que é o sistema com um operador único, tende a ter um monopólio, que faz, através do monopólio, você tende a ter esse operador que controla e administra a infraestrutura produtiva nacional, e o sistema de múltiplos operadores. O sistema de múltiplos operadores, que é um sistema, basicamente, do Golfo do México, basicamente, do Mar do Norte, onde você tem múltiplos operadores e onde você, portanto, tem diversas cadeias de suprimentos e onde você tem diversos tipos de relacionamento entre a atividade de produção e a atividade de fornecimento desses insumos para a produção. Nesse sentido, pulo próximo, o mundo como é que funciona? Mais duas aí, por favor. Mais uma. Aí. Esse gráfico aí é interessante, porque pega a Chevron, a ConocoPhillips, a Shell, a Eni, a Exxon, a Total, a BP, que são empresas internacionais importantes, grandes, e mostra a proporção de atividade da produção delas, operadas por elas e operadas por terceiros, que mostra que há a prática internacional de em torno de 22% a 59% de empresas que trabalham com outros operadores. Ou seja, o fato de ter um operador único não quer dizer que não tem associação com as empresas produtoras de petróleo. As empresas produtoras estão acostumadas a trabalhar com o operador, porque é parte da produção mundial, e você tem aí empresas que tem, por exemplo, a Total tem 52% da produção não operada por ela. Então, portanto, ter operador único ou não ter operador único não quer dizer que você tem sócios ou não tem sócios. Ao contrário, significa apenas que você controla aquela atividade e significa que você pode, ao controlar, viabilizar o ritmo de desenvolvimento daquela atividade e apropriar-se do conhecimento científico e tecnológico que vem dali. Nós estamos vivendo, pula 2 aí, por favor. Nós estamos vivendo uma situação de contração de investimentos na indústria do petróleo, principalmente no ano de 2015. Se você olhar esse gráfico, nós vamos ver aí que de 2013 a 2014, as empresas de petróleo no mundo aumentaram os investimentos. Porém, de 14 para 15, houve uma queda dos investimentos, porque a queda do preço do petróleo acabou impactando os investimentos na indústria do petróleo. A queda foi maior nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma queda de investimento de 40,9%, de 14 para 15, a indústria de IP dos Estados Unidos. A menor queda ocorreu no Oriente Médio, onde, ao contrário, houve um aumento dos investimentos no Oriente Médio. A América Latina teve uma queda razoavelmente pequena, 8,7%, apesar da queda do investimento da Petrobras, o volume proporcional de queda de investimentos foi razoavelmente pequeno na América Latina. Portanto, o que está se observando nesse ano de 2015 é uma queda dos investimentos, e na indústria do petróleo, que é uma indústria de longo prazo, e que depende do investimento, queda do investimento hoje necessariamente vai levar à redução de produção mais adequada.
porque você caiu o investimento, você diminui as atividades de manutenção, diminui a atividade de completação e você vai viabilizar, portanto, e não descobre novas áreas e aí, consequentemente, mais tarde, o declínio vai se acelerar e você vai, mais tarde, ter uma redução da produção futura. Não é à toa que quando nós olhamos para a estrutura de custos dos investimentos, esse próximo gráfico, esses são dois índices feitos internacionalmente sobre os grandes projetos de ERP do mundo. Esses grandes projetos de ERP, a curva azul representa o custo do investimento e a curva vermelha representa o comportamento do custo operacional. Nós vamos ver que em 2015 há uma queda, sem dúvida nenhuma, acompanhando o preço do petróleo, porém ela não é simultânea ao preço do petróleo e ela acaba permanecendo um pouco mais os investimentos do que a aceleração do preço do petróleo. Próximo, por favor. Próximo, pode pular. Então, como há uma... Passa esse gráfico. Esse gráfico, essa curva aí é muito interessante para mostrar um pouco a percepção do governo americano sobre nós. Esse é um estudo de 2015 da International Energy Agency dos Estados Unidos, do governo americano, projetando para o futuro a produção do mundo. A perspectiva é que a Arábia Saudita vai ter um crescimento, o mundo vai crescer em média até 2040 1% da produção mundial ao ano, e o Brasil vai crescer 3% da produção mundial ao ano até 2040. Então o Brasil está prevendo, o governo americano está prevendo que a produção brasileira vai crescer 3 vezes mais rápido do que a produção mundial. Portanto, a grande contribuição para o futuro da produção de petróleo, na ótica do governo americano, vem do Brasil, com um crescimento previsto pela International Energy Agency de 3% ao ano. O outro dado interessante que nós podemos observar, tudo aí, por favor, é esse gráfico. Esse é o gráfico da Exxon para 2040. Esse gráfico da Exxon para 2040 mostra aquela curva verde, a verde declinante, mostra o que a Exxon está prevendo da produção atual. O verde claro representa a expectativa de novas áreas que vão ser acrescentadas. Quais serão essas novas áreas? Principalmente no Brasil. Então, do ponto de vista da Exxon, também a América Latina é a área que vai provocar a maior crescimento, depois dos Estados Unidos, evidentemente. A visão que a Exxon tem é que os Estados Unidos vai ser um exportador líquido de petróleo, lá em 2030, vai cair em 2040, e o Brasil e a América Latina vai ser permanentemente um exportador líquido de petróleo. Próximo. Outro elemento interessante a observar é a visão que os Estados Unidos têm sobre o preço do petróleo. A visão que a Agência Internacional de Petróleo tem sobre o preço é de que nós vamos viver uma queda de curto prazo nos preços, mas antes da década de 20, antes do ano de 2020, nós vamos estar com uma fase de recuperação dos preços do petróleo. Então, como bem disse o consultor Paulo, o preço do petróleo de curto prazo não é elemento determinante para a avaliação de longo prazo de projetos que vão ter 30 anos de produção e vão ter, portanto, projetos de longo prazo. É preciso ter uma visão de longo prazo do que vai acontecer com o preço do petróleo, e a expectativa geral do governo americano, da Exxon, da BP, é que nós vamos ter uma aceleração dos preços, e o Brasil é um potencial fundamental para viabilizar essa nova área de expansão. Nesse sentido, é praticamente independente do Brasil ter operador único ou não ter operador único, do Brasil ter partilha de produção ou concessão, o interesse das grandes empresas internacionais para vir para o Brasil. Porque o Brasil tem potencial geológico confirmado. Evidentemente que os riscos exploratórios de uma bacia nova são menores do que numa bacia mais madura, e à medida que você vai amadurecendo a produção das bacias, o risco exploratório tende a aumentar, portanto, as novas áreas vão ter um risco exploratório maior do que as áreas já concedidas, mas o fato é que nós estamos no Brasil com uma província extraordinariamente prolífica, extraordinariamente com um sucesso exploratório extraordinário,
E a Petrobras já demonstrou uma extraordinária capacidade de desenvolver essa produção, atingindo uma produção acima de 1 milhão de barris por dia, por 7 anos de produção, 8 anos de produção, que é uma atividade recorde em termos de comparações internacionais. Não vai ser possível falar sobre tudo, mas o tempo é a limitação que nós temos. Muito obrigado e desculpem a aceleração que eu tive que fazer.